compreensão textual e interpretação de texto. É muito importante numa prova que aborda a linguagem a gente fazer diferença entre esses dois elementos. Mesmo numa prova de língua estrangeira, a gente tem que lembrar que a interpretação textual ela se difere da compreensão textual. Compreensão de texto, quando eu analiso alguma informação que está diretamente colocada no texto. Interpretação textual, eu parto de uma informação do texto e eu posso subentender, eu posso inferir aquilo que está sendo solicitado. É muito importante a gente observar o enunciado da questão nesse momento. Antes da leitura das questões, ou melhor, antes da leitura de todo o texto, a gente tem que analisar o título e a fonte. O título é o menor resumo de todo e qualquer texto. A gente pode encontrar uma informação muito importante, um menor resumo, ou de repente alguma informação que pode te ajudar a resolver a questão, já no próprio título. Dentro da referência bibliográfica, eu tenho ali a informação de onde foi extraído o texto, de repente quem fez aquele texto, se foi de um site, se foi de repente de um livro, se de repente quem escreveu foi um autor mais literário ou se foi uma tirinha cômica, ou seja, além do texto em si, eu preciso prestar atenção nessas informações, título e a fonte. Além disso, ler bem o enunciado, ler até o final, ler de forma adequada o enunciado. O enunciado ele contém informações muito importantes. Em inúmeras provas a gente percebe que muitas vezes o próprio enunciado é capaz de resolver a questão para a gente. Ou praticamente existe quase que uma paráfrase ou uma reescrita daquele próprio enunciado. O enunciado em si ele é fundamental. Ele vai determinar se ele quer a incorreta ou se ele quer a correta. Geralmente no Enem, por exemplo, nós temos enunciados mais trabalhados, um pouquinho mais longos e ele geralmente busca a compreensão textual. Em algumas questões de interpretação a gente também pode enxergar, em provas como o Enem, que ele vai a partir de uma informação que está no texto, mas a gente vai depreender, a gente vai subentender. Não entendendo uma palavra, está fazendo a leitura, depois de ler o título e a fonte, aí sim faz a leitura do texto. Não entendeu alguma palavra, passa batido. Tenta entender o contexto, tenta entender o geral. Na língua estrangeira, é muito importante que a gente saiba que o todo, ele ajuda muito. A gente tem que entender que uma ou duas palavras no início podem dificultar, mas que se nós entendermos o texto como um todo, isso pode ajudar na resolução de uma questão. Que tipo de gênero textual a gente pode trabalhar? A gente começa com os periódicos, ou periódicos, como eles dizem em espanhol. A gente tem jornais, revistas, que são informações muito relevantes. Que tipo de assunto a gente pode encontrar? Política, finanças, economia, saúde, editoriais. Nós podemos encontrar simplesmente notícias. Dentro da língua estrangeira, seja inglês, seja espanhol, não interessa. Esse fator não vai ser tão relevante. O importante é a gente lembrar que tipo de texto é, quais são as informações. Geralmente um jornal, uma revista, um texto de um periódico, ou seja, um texto mais direcionado para esse tipo de assunto, ele vai ser um texto escrito ou em terceira pessoa, um texto mais abrangente, uma linguagem mais fácil de ser entendida. E se aproxima muito, no caso do espanhol, à língua portuguesa. Outro tipo de texto que pode aparecer bastante, que cai com muita frequência em provas, principalmente de Enem, são textos literários. O texto literário, ele geralmente tem um vocabulário um pouco mais rebuscado. Dependemos do conhecimento do autor, de repente do conhecimento de algumas palavras, de alguns vocabulários. Mas lembra, figuras de linguagem são importantes, o sentimento, o emotivo, isso sempre vai aparecer, tanto numa prova de língua portuguesa, numa prova de língua estrangeira. Quando se trabalha a linguagem, é isso que a gente pode encontrar. Gabriel Garcia Marques, geralmente na língua espanhola, Mário Benedetti, temos também alguns autores como Eduardo Galeano, são autores que muitas vezes aparecem em provas de língua espanhola. Repara nos dois textos que eu coloquei, uma frase de Gabriel Garcia Marques e acima nós temos uma música, ou melhor, o ensaio de uma música. É muito importante que a gente lembre que a música também é um texto literário e as músicas elas costumam aparecer. A linguagem ela é um pouco mais rebuscada, ela é um pouco mais elaborada e geralmente ela não é muito direta. Ela gera, sim, uma certa ambiguidade, da mesma forma que qualquer texto literário. Na tira de Gabriel Garcia Marques diz assim, ó, un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando há que ayudarle a levantar-se. Então, a ideia é passar, além do texto, uma determinada mensagem. Solo com acento, vocabulário importante. Então, preste atenção, solo, somente. Um homem somente tem direito a olhar a outro para baixo, ou olhar abaixo para outro, quando para ajudá-lo a levantar-se. Classificados e também anúncios. É importante a gente observar dentro dos classificados e dos anúncios um aspecto. Repara nessas duas imagens, nessas três imagens que nós temos,
um classificado e duas propagandas. Eu chamo a atenção de vocês para uma coisinha. Repara que dentro da propaganda é muito comum o verbo ser utilizado no imperativo. E aí é muito importante que eu identifique que existem figuras de linguagem também. Na imagem, por exemplo, da Claro, nós temos ali, ó, es simple, es claro. Ou seja, ele faz uma brincadeira com o nome da marca e, ao mesmo tempo, ele faz uma referência à facilidade que se tem para se comprar, para se adquirir ou até mesmo para falar através de um aparelho daquela operadora. Ainda com relação a gêneros textuais, temos a historieta, ou seja, a tirinha cômica, tradicional e clássico nas provas, como por exemplo o Enem. Vestibulares, Enem, concursos, eles sempre abordam as historietas, ou também tirinhas cômicas. O que nós devemos observar nas tirinhas cômicas? Repara que a Mafalda, ela tem uma expressão, existe uma situação onde ela está inserida. Depois no Gattuso também temos dois personagens, no caso do Gattuso, ou seja, uma menina, um menino. Existe uma relação entre as personagens. E eu tenho que observar isso dentro de um texto, principalmente uma tirinha cômica. Observar as imagens, observar de repente o que está acontecendo em torno daquela personagem é muito importante e vai com certeza ajudar a gente a resolver muitas questões.